Olá pessoal, bem-vindos aí ao módulo de caprinocultura, né, o mesmo conteúdo de caprinocultura, aí do eixo de produção e processamento de produtos de origem animal 4. Tá? Hoje a gente vai ser umas noções básicas, né, a respeito de caprinocultura. Hoje nessa aula vai ser uma aula mais rápida. A gente vai falar um pouquinho de aspectos gerais da criação no Brasil e as principais raças exploradas, né, as principais características também exploradas no Brasil e no mundo. Tá? Então a caprinocultura no Brasil, né, ela é ainda uma criação que ela, né, ainda abaixo de importância econômica nacional, em decorrência de você ter poucos locais de grande criação. Né? Então os maiores rebanhos no mundo eles fazem da China, né, na Índia, no Paquistão, tá, e no Sudão. E com isso, né, o Brasil ele vai ter aí, Bangladesh também tá, e o Brasil ele consta aí em torno de quase 9 milhões de cabeças. Tá? A região Nordeste é a que mais apresenta, né, número de envolvido na caprinocultura, responde aí por 90%, um pouquinho mais de 90% de toda a produção nacional, né, principalmente os estados da Bahia, Piauí e Pernambuco. Tá? Houve uma redução grande do rebanho entre 2005 e 2014, né, por conta também, além da estiagem, né, aspectos relacionados ao ambiente, mas também algumas enfermidades que acometeram alguns rebanhos. Isso fez com que alguns animais, né, uma grande parte de reprodutores também viesse, isso acabou trazendo um grande prejuízo, e que muitos produtores acabaram abandonando, né, a atividade também. Então, a caprinocultura ela vem estabelecendo firmemente nos estados, principalmente nos estados do Nordeste, há regiões de altíssima produção, inclusive com exportação. Tá? Mas, logicamente, comparando com as outras atividades, né, a caprinocultura, principalmente por questão econômica, ela não está, ela está bem abaixo, logicamente, das outras atividades pecuárias que o Brasil tem maior destaque. Né? O grande ponto da caprinocultura no Brasil se dá a sua condição, né, de pecuária e atividade de produção familiar. Né? Muitas dessas atividades foram fomentadas por governos dos estados para a questão também, inclusive, de subsistência, né? E, lógico, empregabilidade também, o que trouxe até para as regiões um bom desenvolvimento também. Aqui só mostrando para vocês a relação entre caprinos também e ovinos, né, dos maiores produtores no mundo. Então a China, a maior produção aí, né, da ovino-caprinocultura, seguida aí por Índia, caprinos, né, como mostrei para vocês no slide anterior. Tá? Então a atividade de pequenos ruminantes, elas concentram, né, pela questão do manejo também, muitas das regiões que você não tem uma fertilidade também de espaço, de área para pastagem, inclusive, né, é uma atividade que também ela pode ser concentrada, pode ser confinada, né, de um tipo de exploração mais intensiva. Ok? Então, dessa forma, ela é possível com que ela consiga ter um maior destaque em algumas regiões que tem pouca, né, uma limitação com relação à área e também recursos naturais. Tá? Então, o Brasil, né, esses dados da FAO, tem em torno, o 16º banho, então você tem aí em torno de 10 milhões, né, em torno aí 9 milhões, entre 10 milhões de cabeças, né, de caprinos, uma produção também em toneladas, né, de carnes, caprinas e ovinos, de 104 milhões, né, 1.000 toneladas, melhor dizendo. Também a questão, né, da importação da carne, isso envolvendo toda a caprino-ovinocultura. Tá? E aí vem o grande problema, né, que se dá com relação a por que em muitos locais você não tem uma produção mais significativa na bovinocultura. Né? Essa foto aí, apesar de ser bastante, né, trágica e muito triste, você tem aí também a questão que envolve aí também o problema, né, de estiagem, né, a seca muito grande nos estados, principalmente envolvendo aí o Alto Sertão nordestino. Tá? Mas, por outro lado, você tem centros, né, de excelência na produção, né, como regiões aí do semiárido paraibano, do sertão, inclusive no estado da Paraíba, que conta com um centro tecnológico de altíssima qualidade, né, com aí convênios, inclusive, com outros órgãos e institutos de outras partes do mundo, inclusive, que atrai também atrai também outros centros e grupos de pesquisa no mundo. Tá? Então é uma atividade que a gente não pode relacionar também com precariedade, né? Com relação à condição de produção ou não.
Lógico, você tem as suas limitações dependendo da região, mas, no entanto, ela consegue ser altamente produtiva, e mesmo sendo muitas vezes de uma produção mais rústica, mas tem uma alta produtividade. Então, a rusticidade, né, na produção, esse enfrentamento das diversidades associadas principalmente aos estados do Nordeste brasileiro, ela nunca pode ser sinônimo de baixa produtividade, tá? E vai mostrar para vocês que justamente essa alta produtividade, ela vem sendo um destaque muito grande e é o centro de muito, né, da parte de fomento em pesquisas, em desenvolvimento e tecnologia na região Nordeste do Brasil. Tá? Aqui é com relação à evolução, né, do efetivo, então eu vou mostrar para vocês que houve um decréscimo, né, em decorrência aí da baixa produção, que envolve vários fatores, como eu falei para vocês anteriormente, baixa de estiagem, doenças e tudo mais, mas ela vem galgando aí maior espaço ao longo dos anos, tá? De 10 milhões. Aqui só vendo o efetivo, né, de caprinos por região, é um dado mais antigo, infelizmente no IBGE a gente não tem dados mais atualizados com relação a isso, né, esses dados mais demográficos, tá? Mas, logicamente, a região no Nordeste ela concentra muito mais o número de caprinos, né? E aqui separados por região Norte e Sul, né? Regiões do estado, região Norte pouco, efetivo de 2%, região Nordeste 91% até 93%, região Sul, tá? Isso aqui é só caprino, não inclui ovinos. A região Sul com 2%, juntamente com o Sudeste, e o Centro-Oeste aí com 1%. Logicamente, no Centro-Oeste a maior parte da produção entra na pecuária, né, bovina. Então a caprinocultura ainda envolvendo, você tem a sua importância econômica, né? Então aqui a importância da culinária, né, no caprino também é uma das grandes carnes consumidas na Ásia, né, no Oriente Médio, também no continente europeu. Então, né, assim, tem países que têm uma culinária muito enriquecida em decorrência da caprinocultura, e no Brasil não é diferente, né? Então você tem toda uma caracterização regional por parte também da gastronomia, né, em que isso se traz importância, dá uma identidade também para o produto, né? Aqui eu posso ver que realmente a parte da carne ela tem uma altíssima aceitação, né, do cabrito, diferentes pratos, né, o bode guisado, você tem aí a buchada de bode, uma especiaria aí característica aí da região Nordeste do Brasil, né? Posso afirmar aí que já vivenciei isso e, né, o bode guisado é muito bom, tá? Até dou uma dica aí, pode ir lá na Paraíba, em Campina Grande, em João Pessoa, você vai encontrar aí restaurantes excelentes para fazer bode, é muito bom, né? Então tem uma alta aceitação também com relação à carne in natura, né? A maior parte é a produção da carne in natura quando a gente fala em caprinocultura no Brasil, tá? A difícil aceitação se dá muitas vezes, né, por você não ter uma cultura, principalmente nos estados do Sul e Sudeste do Brasil, na criação de caprinos, né? Então eu falo da difícil aceitação, mas é mais um paradigma, né? Dificilmente não conhece, né, uma dificuldade de aceitação daquilo que não conhece, alguns estados, então faz com que ainda essa área, a caprinocultura, não tenha atingido ainda com relação a essa aceitação, entre aspas, aí, de alguns estados, tá? Então a culinária, outro ponto que a gente estabelece aí, ela se dá também, né, essa grande importância, igual que eu falei para vocês, aí, de alguns estados, principalmente no Nordeste do país, tá? Outra questão muito importante, que aí você tem uma aceitação maior em decorrência de variedade, né, principalmente por qualidade da característica do produto, é o leite, né? O leite de cabra, ele tem digamos assim, ele envolve maior número de estados nessa aceitação, ela tem maior abrangência, e isso faz com que você tenha uma maior projeção também da produção para outros estados. Então, logicamente, como falei para você, no estado do Nordeste, você tem a produção da carne, mas grande parte, a maioria dessa produção, também se deve à produção de leite, né? Que é principalmente outras questões aí que eu falei relacionado à intolerância à lactose. Então, o leite de cabra, tanto em pó, né, como propriamente in natura, ele vai processado, ele vai também solucionar esses problemas, é uma opção, né, de uma alternativa para quem tem essa questão de intolerância à lactose, né, do leite bovino, e isso faz aí ser bem agradável e, logicamente, isso impulsiona bastante a produção também, além do processamento, né, a utilização dos processos aí tecnológicos envolvidos no leite de cabra.
Então, queijos, né, de finos, altíssima qualidade no Brasil e no mundo são produzidos a partir do leite de cabra. Iogurte, né, mundiais, aí, principalmente na Itália, tá, em países do mundo, e aqui no Brasil já está comercializando, alguns frigoríficos da região Nordeste já produzem queijos aí excelentes também, tá, laticínios aí especializados nessa produção e que para a alta gastronomia tem um papel importantíssimo aí, né, principalmente algumas culinárias, culturas mundiais também, tá, a parte dos queijos nobres, queijos finos também, tá. Então a produção de leite, aqui tem os maiores produtores, né, vindo para cabra e ovelha, principalmente o leite caprino, vem a Índia, né, em decorrência do próprio aspecto cultural também, né, por questão dos bovinos lá, de toda uma importância religiosa também e cultural, logicamente faz a exploração de outros animais e para leite a cabra é a mais indicada, né. E aí você tem Sudão, Bangladesh, Paquistão, mais aí envolvendo as características mais até de subsistência, como também produção regional, tá. Além disso, você já tem a produção para França, Grécia, né, Somália, Irã, e isso faz com que você tenha aí uma maior produção também. Tá? Então, aí, somando aí no base, quase 13 milhões de toneladas de leite caprino produzidas. Então, outra questão bastante importante, né, que tem na economia é por baixo da exploração para couro, né, para pele. Então aí tem um amplo comércio, grande parte das produções envolvidas para peles, né, os curtumes aí que fazem essa exploração, ela demanda aí também tem uma alta demanda, melhor dizendo, isso faz com que você tenha aí para exploração, né, principalmente para exportação desse material para outros locais do mundo, tá, que tenha aí pouco, que não tenha tanta, não sejam autossuficientes, e aí vão buscar também no Brasil. Muitos estados do Nordeste fazem a exportação também da pele, tá, de caprino para fins aí têxteis, né, e outros instrumentos, e tem uma série aí de fatores. Então tem um ótimo custo-benefício. Costuma-se dizer que a caprinocultura nada se perde, né, então você tem aí envolvendo características que envolvam aí tanto a produção de carne, de leite, né, e de pele também, parte do couro. Bom, aqui é só mostrando para vocês também a base de exportação de pele, né, que foi mudado mais antigo, mas é o que nós temos. Infelizmente, acredito que tem aumentado um pouquinho, né, e aí você tem países aí africanos, Uganda, Tanzânia, no Quênia, Somália, né, aí também envolvendo a Oceania, Nova Zelândia. Então são países aí bastante de exploração da parte de peles também, né, com uma pele bastante resistente, o couro bastante resistente também dos animais, favorece maior variedade de produtos a serem produzidos, né, com base nessa matéria-prima também. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, basicamente, das raças, tá? Então você tem as raças mais exploradas, elas se dividem, né? Você tem raças europeias e raças asiáticas, né, africanas aí. Então o do tronco europeu, você tem aí, né, o baseado no subtronco do Pirineu e o tronco alpino. E aí você tem as diferenças entre as diferentes raças, né? E o tronco asiático, você tem a boé, né, a mambrina, jamampari, búgia, savana, aí que a gente vai falar um pouquinho. Enfim, então as raças, você tem específicas para leite, você tem raças que têm dupla ou tripla aptidão, né? Você tem também raças específicas para carne, né, mais voltadas para carne. Então, dentre essas que estão listadas, a gente vai falar um pouquinho das principais, tá? Em comum, características comuns, as raças europeias, elas são mais essencialmente leiteiras, né? Pela própria evolução, história aí da produção animal no continente, né? Para o seu continente um pouco, o velho continente, em decorrência das histórias e mais para a implantação, as colonizações, subsistência e tudo mais, utilizava a caprinocultura, né? Então são raças que elas vão apresentar o chanfro, né? Essa parte mais frontal aí da cara, da face do animal, mais reto, né? Ou até um pouco mais subcôncavo. E geralmente as orelhas aí são pequenas, né, e leves também. Apresentam uma precocidade reprodutiva, então isso é muito bem visto para as produções onde você precisa demanda, principalmente para carne, tá? E logicamente para leite, né, com produtos aí. E tem boa conversão alimentar, né? Então são raças também as europeias, elas são as que apresentam, né, do tronco europeu, principalmente do Pirineu, elas vão apresentar aí uma alta produção leiteira. E aí eu selecionei essas três, a Saanen, a Alpina e a Toggenburg, que são as três raças mais exploradas no mundo, tá? Assim como tem no Brasil.
A Sani praticamente é o símbolo, né? Acaba muitas vezes aí da caprinocultura leiteira, acaba sendo a Sani, né? Que ela tem origem suíça e tudo mais, ela possui uma aptidão mais voltada para a pecuária leiteira. Então, ela tem uma alta produção de leite, em torno aí de 3 quilos ao dia, né? Dura-se aí em torno de 7 a 8 meses o período de lactação, que vai dar em torno aí de 600 até 800 quilos por lactação, por período de lactação. Então, é um ponto bastante importante, né? Uma alta produção. E a situação no Brasil, né, da exploração dessa raça, ela vai ter, são raças consideradas de grande porte, né, com orelhas pequenas, aí, como eu falei para vocês, o chanfro, né, reto, que seria aí dessas raças europeias, pode apresentar chifre ou não, até a presença de chifre ou não é uma característica de seleção para produção, para melhoramento genético, tá? Então você tem a pelagem também, geralmente é branca, né, então essa que está estampada, né? Mostrei no slide anterior, que está estampada aí, primeiro nos produtos lácteos, né? É a Sani, acaba sendo o símbolo aí da caprinocultura leiteira, né? E apresenta pelos curtos. E aí você tem uma variedade, né? Que é a branca alemã, que também ela acaba tendo uma alta produção, fruto aí de melhoramento genético aplicado à caprinocultura também, tá? Além disso, também tem uma outra raça bastante importante para leite, né, que tem a aptidão leiteira, que é a parda alpina, que já vem do tronco, né, do subtronco europeu alpino, né, muito adaptada, então ela vai possibilitar condições climáticas mais extremas, com baixa questão dos recursos naturais, principalmente hídricos, mas mantém uma produção de leite significativa, né, em torno aí de 2 quilos de leite por dia, em torno aí durante 240 dias de lactação, tá? Pode apresentar chifres, né, que tem origem aí mais em de som, ou ser moxa, né, que é a berracha aí, que no caso é outra linhagem envolvendo na parda alpina, tá? Também é produzida no Brasil e tem suas variedades aí também incluídas em algumas produções do Nordeste, tá? E a Toggenburg também, né, altamente produtiva e também para leite, né, então dadas as características, ela é uma origem suíça também, né, leva aí o nome por causa do Vale do Toggenburg, na Suíça, é muito produtiva, então a média produção de leite também de 2 a 3 quilos por dia, então a Sani, a parda alpina, a Toggenburg, elas têm aí praticamente, a parda alpina um pouco menos, mas a Toggenburg, assim como a Toggenburg, assim como a alpina, né, a Sani, perdão, a Toggenburg ela tem uma produção aí grande, né, de 2 a 3 quilos por dia. O que dá a ela uma vantagem ainda mais relacionada à Sani é o período de lactação, né, que acaba sendo 305 dias, até que vai dar uma produção maior a cada ciclo de lactação. A grande desvantagem, no digo da Toggenburg, costuma-se falar que é uma raça que tem uma conversão alimentar pior comparada à Sani, então ela tem um custo maior de produção também, tá? Outra também de aptidão leiteira, que aí vem de uma outra origem, né, que é a murciana, né, do tronco europeu também, que é a murciana, que é da região de Múrcia, na Espanha, né? Então você tem aí grande parte das criações no Nordeste brasileiro, utiliza a raça murciana, que tem aí o foco de grande parte do programa de melhoramento genético aplicado à caprinocultura no Brasil, inclusive aí com a própria Embrapa trabalhando junto aí a raça murciana, tá? Há muitos criadores, eu coloquei até aqui no estado da Paraíba, onde eu conheci, onde eu participei lá também de projetos, lá enquanto estive trabalhando na Universidade Federal da Paraíba, né, tenho muito orgulho de falar sempre isso. E nessas produções, que a gente via assim, uma alta produção para leite, tá? Que o animal geralmente é mocho, ele não é um animal muito grande, ele tem um custo de produção mais baixo comparado à Sani, comparado aos outros animais que apresentam uma maior rusticidade, maior adaptação também a adversidades climáticas aí também, tá? São de privações muitas vezes de água e tudo mais, mas são animais de altíssima produção, né? Então fêmeas adultos que podem aí chegar em torno até 600 quilos, né, de leite por ciclo de lactação, que também tem a mesma média aí de 250 a 240 dias. Tá? É uma excelente raça também para aptidão leiteira. Aqui a gente já vai começar a entrar um pouquinho mais na dupla aptidão, né, que você tem a nubiana, que já é também de outro tronco europeu, né, que já é na origem inglesa. Então, geralmente ela é moxa, pode apresentar alguns chifres, dependendo da linhagem de cruzamento que é utilizado, tá? E também voltada para a produção leiteira, né? Então no Brasil ela vai ter um grande porte e pode servir também por esse grande porte
para a produção também de carne. Então, para a produção leiteira, onde ela é mais explorada, em torno de 2 a 4 quilos de leite por dia, né? E aí vem o percentual de gordura dela, que é muito, né, atrativa para alguns produtores, né, principalmente para a produção de laticínios, né, produção aí, de produtos lácteos, que vai ter em torno de 4,6% de gordura. É uma altíssima taxa de gordura no leite caprino, que já é também muito mais gordura comparado ao leite bovino, tá? Aí vem uma raça brasileira, né, vamos colocar assim, que de fruto aí de cruzamentos e depois a implantação, né, dessa raça no Brasil, que durou muitos anos, né, décadas aí, que é a raça Canindé. Né, é uma das raças bastante exploradas, tem aí um peso corporal mais baixo, que vai estar relacionado também a menor custo de produção, e elas são rústicas, mas são muito prolíficas. Né, a parte reprodutiva aí, ela é excelente. Então foi fruto aí de uma pesquisa envolvendo aí governos, fomentos, tudo mais de governo, instituições exteriores até inclusive, que trabalhou no melhoramento genético dessa raça e fez com que ela tenha, né, para produção tanto de carne, quanto também de pele e também leite. É, né, uma raça altamente produtiva também. Tá? Aqui indo mais para a parte da carne, né, a boé é mais uma raça africana, então, do tronco africano, vamos chegando aí à última raça, para mostrar para vocês a parte de carne. São animais mais robustos, tá, pesados, mas ele vê que ele tem uma harmonia na sua conformação. Né, então tem aí toda uma estrutura, né, que você vê um animal bastante, uma conformação de carcaça muito boa. Tá? Então são brancos, o pescoço aí avermelhado, pelo curto e macio. Então faz com que a carne aí seja explorada no ciclo de produção aí curto também, mas que tem um alto retorno financeiro. Logicamente, para onde a carne é aceitável, né? Culturalmente, na parte da gastronomia também. Tá bom? Pessoal, foi isso. É uma aula mais curta, assim como eu falei, só para mostrar as principais raças e explicar um pouquinho do contexto econômico que envolve a caprinocultura do Brasil, né? E fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tenham. Na próxima aula nós vamos entrar já na parte de manejo, né? Como eu falei para vocês no início, é um módulo mais de noções básicas de caprinocultura. É só para falar um pouquinho da importância das raças e semana que vem a gente fala aí dos aspectos gerais de manejo, tá ok? Obrigado, pessoal, então até a próxima.